44 quilos. Foi o que eu emagreci usando conhecimento em bioquímica, indo de 120 quilos até 76. Foi uma jornada longa de 4 anos e muito estudo e foi o que me motivou a fazer minha pós-graduação em bioquímica. E se você quer aprender tudo o que eu aprendi nesse caminho, eu reuni todo esse conhecimento em um e-book chamado As 6 Sabedorias Bioquímicas. Descubra todos os segredos da bioquímica para reeducar o seu corpo e mudar completamente a sua vida. Custa só 25 conto, é o preço de uma pizza que você vai pagar para nunca mais precisar comer pizza. Link na descrição. Yo, Super Nerds, mosh mosh! Hoje a gente vai falar sobre as catecolaminas. Eu pensei em reunir essa aula em uma só, que seriam hormônios do estresse, porque você tem dois tipos de sinalização para o estresse. A sinalização imediata, que seriam as catecolaminas, e uma sinalização um pouco mais duradoura e tardia, que seria os glicocorticoides. Mas no fim eu decidi dividir esse assunto em duas aulas. A aula sobre catecolaminas e a próxima que será sobre glicocorticoides. Quando os animais estão em uma situação de perigo, várias coisas precisam acontecer. Você precisa ter mais força no músculo, você precisa ver melhor, você precisa estar pronto para correr e talvez seja bom você liberar o que você tem no intestino. Porque se você tiver com o intestino cheio de fezes, bom, você não vai poder correr muito bem de um predador, né? Porque você vai estar mais pesado. O nosso corpo possui um sistema que ativa todos esses efeitos. Quando o nosso corpo detecta um perigo, ele vai ativar esse sistema. E, independente se o perigo é real ou não, mesmo que você só imagine um perigo, não importa. Independente se esse perigo é real ou não, essas coisas vão acontecer, grande parte delas. Esses sinalizadores são as catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. Como eu disse, na próxima aula a gente vai falar sobre os glicocorticoides, que também fazem isso, só que o papel deles é uma resposta mais prolongada. Então, dentro da evolução, a lógica da existência das catecolaminas é essa. Você precisa de uma sinalização de emergência. Você precisa de uma sinalização para uma situação de perigo. As catecolaminas fazem isso. E a gente vai ver passo a passo como. Bom, primeiro é importante a gente entender o caminhozinho que o nosso corpo segue até a ativação das catecolaminas. Então, primeiramente, você tem o estímulo estressante, que seria a percepção do perigo. Essa percepção pode ser consciente ou inconsciente. Consciente seria você realmente tomar um susto com alguma coisa que está acontecendo na sua frente, sei lá, um acidente que aconteceu bem na sua frente, um carro bateu muito próximo a você. Isso seria um estímulo estressante consciente. Você está vendo o que está acontecendo e seu cérebro está interpretando. Um estímulo estressante inconsciente seria, por exemplo, uma ansiedade, uma coisa que está ativando o seu sistema de estresse, só que você não sabe por quê, você só se sente ansioso. Isso é interessante porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falei sobre a possibilidade dela não estar dormindo devido a estar ativando o sistema de estresse. E ela disse, não, eu não me sinto estressada. Porque ela realmente não entendia como funciona. Quando a gente fala de estresse na biologia, galera, a gente não está falando de, nossa, que raiva, estou com raiva. O seu corpo não quer saber se você acha que está com raiva ou não. Ele quer saber se tem um perigo. Então, qualquer coisa que seja vista como uma agressão ao seu corpo, um perigo, uma ameaça, qualquer coisa, mesmo que você conscientemente saiba que aquilo não é uma ameaça, se o seu corpo de alguma forma percebe aquilo como uma ameaça, ele libera uma resposta ao estresse. Então, por exemplo, se você passar muito tempo sem comer, se você ficar hipoglicêmico, você libera uma resposta ao estresse. Ah, mas eu não me sinto com raiva ainda, né? Porque a gente vai ver na parte de serotonina que, na verdade, sim, você tende a ficar mais mal-humorado se você está com muita fome. Mas eu não me sinto com raiva. Sim, mas o seu corpo não quer saber se você se sente com raiva. Ele quer saber se ele está sendo agredido. E a fome faz o seu corpo achar, opa, fudeu,
vamos morrer. Ativar as emergências e aí você ativa uma resposta ao estresse. E aí essa pessoa me perguntou: "Ah, mas não são diferentes as respostas ao estresse?" Por exemplo, vamos imaginar, galera, várias situações estressantes. A primeira situação, você viu um acidente acontecer na sua frente. A segunda situação, você está assistindo um filme de terror e está numa parte muito tensa, onde o maníaco lá está quase pegando a mocinha. Situação número 3. Você vai ter uma prova amanhã. E aí você está extremamente nervoso com essa prova, porque ela é muito importante. Sei lá, um vestibular, um concurso. Todas essas situações vão liberar a mesma resposta ao estresse, em termos do caminho que ela vai seguir. Ela vai ser percebida pelo seu sistema nervoso central, vai ativar a adrenalina, noradrenalina e glicocorticoides, que são os que a gente vai ver na próxima aula, vão ativar os mesmos efeitos, a diferença está só na intensidade. Então, é a mesma cascata. Qualquer coisa que desperta perigo, estresse, ameaça ao seu corpo é a mesma cascata, não importa. Então, por exemplo, são 8 horas da noite e você tá num clube curtindo com os amigos, farra, não sei o quê, e um som muito alto torando e você lá. Isso ali tá liberando uma resposta ao estresse no seu corpo. Olha aí. Oxê, mas eu não me sinto com raiva. Eu tô feliz aqui dançando com meus amigos, curtindo. Sim, mas lembra, o seu corpo não quer saber se você tá achando que tá com raiva ou não. O corpo quer saber se ele tá sendo agredido ou não, se ele tá gastando energia. A gente tá se mexendo, estamos nos mexendo, estamos gastando energia. Energia essa que poderia ser guardada para uma futura ameaça. Estou consumindo coisas aqui que meio que estão mexendo com as minhas vias bioquímicas, bagunçando elas, seria álcool e cigarro, por exemplo. Então, naquele momento, o seu corpo está se sentindo estressado. O seu corpo está ativando uma resposta ao estresse. Tem um livro chamado Por que as Zebras Não Têm Úlcera, do Robert Sapolsky, é um dos maiores, se não o maior neurobiólogo do mundo atualmente. E ele fala justamente sobre como o estresse está matando as pessoas. Várias coisas que as pessoas não sabem, que ativam a resposta ao estresse e que cobram os juros lá na frente. Por quê? Porque esse sistema de estresse não foi feito para ficar sendo ativado direto. Ele foi feito para salvar a sua vida. Aí o que é que as pessoas fazem? Adotam estilos de vida que ativam o estresse toda hora. Estresse, 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 estresse. E aí o que é que acontece? Você vai desenvolvendo vários problemas cardíacos, intestinais, perda de libido, perda de cognição, atrapalha o sono. E aí nesse livro do Robert Sapolsky, se você tiver curiosidade, você vai lá entender todos os malefícios do estresse. Então, entende isso. Essa cascata do estresse aqui se ativa em toda situação que o seu corpo percebe como uma ameaça, como um perigo. Toda situação. Não importa se você tá numa festa, ou você tá assistindo um filme, você tá jogando um joguinho, você tá jogando seu LOL e tem um cara trollando na sua partida, vai ativar a resposta ao estresse do mesmo jeito. É estresse, é tudo estresse. Mas muito bem, qual é essa cascata? Bom, você tem o estímulo estressante, que como eu falei pode ser de vários tipos, e o seu sistema nervoso central vai então estimular a liberação de acetilcolina. Do sistema nervoso central até os gânglios, a liberação ela vai ser chamada colinérgica. Por quê? Porque vai liberar acetilcolina como neurotransmissor. A gente vai ver mais sobre a acetilcolina mais na frente, ainda não tivemos aula sobre ela, mas entende o seguinte, os gânglios são como pequenos centros de controle do seu sistema nervoso. Ao invés de ter só um super sistema de controle, que seria o sistema nervoso central, a gente precisa de alguns outros pequenos centrozinhos de controle, que seriam esses gânglios. Então, o sistema nervoso central, depois que houve a percepção do perigo, ele vai fazer com que neurônios colinérgicos liberem acetilcolina nos gânglios. Os gânglios, por sua vez, vão estimular a liberação de noradrenalina nos órgãos-alvo. Dessa forma, a gente tem dois tipos de neurônios. Os neurônios pré-ganglionares, que vêm antes dos gânglios, e os neurônios
pós-ganglionares, que vem depois dos gânglios. Lembra que essa cascata de ativação, ela tem que chegar no órgão-alvo. O objetivo é esse. Você percebeu o perigo lá em cima e o órgão-alvo, vou dar um exemplo, os seus músculos têm que contrair. Então você percebeu o perigo e o órgão-alvo, o músculo, tem que contrair para que você comece a lutar. Então, como a mensagem chega desde a percepção do perigo até o órgão-alvo, nesse caso o músculo, que você quer contrair para lutar? Nós temos o caminho sistema nervoso central, do sistema nervoso central até os gânglios, acetilcolina, neurônios colinérgicos, dos gânglios até os órgãos-alvo, neurônios noradrenérgicos, liberação de noradrenalina. Então, entende isso? Existem neurônios pré-ganglionares, e eles vão fazer uma liberação colinérgica de acetilcolina. Existem neurônios pós-ganglionares, que vão fazer uma liberação noradrenérgica, de noradrenalina. Por que isso acontece, professor? Por que não libera tudo uma coisa só? Só acetilcolina ou só noradrenalina, desde lá de cima? A liberação de acetilcolina, ela vai servir para outros caminhos, ela é mais geral. Então é uma coisa que consegue seguir vários caminhos dependendo do que o corpo quer. É um sinalizador mais flexível, digamos assim. Enquanto que a noradrenalina é um sinalizador mais potente e específico. Então, até os gânglios, a gente libera acetilcolina, no caso dessa cascata aqui do perigo, da luta ou fuga, mas depois dos gânglios, compensa mais liberar noradrenalina por ser uma liberação mais potente e específica. Só que como vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar desses dois caras, não é só a noradrenalina, nós temos adrenalina e noradrenalina. A adrenalina não vai depender desse caminho que vem dos gânglios. A acetilcolina vai direto na medula suprarrenal e da medula suprarrenal já é liberada a adrenalina que vai para a corrente sanguínea e atinge os órgãos-alvo. Então, quais são os dois principais sinalizadores? Tem a dopamina também, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas quais são os dois principais sinalizadores da resposta de luta ou fuga? Adrenalina e noradrenalina. Qual o caminho de liberação da noradrenalina? Percebeu o estímulo, sistema nervoso central, neurônios colinérgicos, gânglios, neurônios noradrenérgicos, órgãos-alvo. Qual o caminho a cascata de liberação da adrenalina? Percebeu o estímulo estressante, sistema nervoso central, neurônios colinérgicos, vai direto para a medula suprarrenal e a medula suprarrenal libera adrenalina, que vai para a corrente sanguínea e vai para os órgãos-alvo. Então, entendemos que esses carinhas aqui servem para sinalizar um perigo e entendemos como essa sinalização começa. Agora precisamos saber como esses carinhas são feitos. Porque isso aí é um esquema geral, né? Ah, tá liberando noradrenalina, tá liberando adrenalina. Mas como esses carinhas são feitos? O que tá acontecendo lá nas sinapses? Bom, as sinapses são junções entre neurônios. Então, entre um neurônio e outro, temos essa conexão chamada sinapse. Como ocorre a liberação de noradrenalina na sinapse? A noradrenalina vai ser sintetizada a partir da tirosina. Eu quero que você olhe lá para cima desse esquema, no comecinho desse neurônio, onde tem um Na+, e uma tirosina embaixo. Procura aí, lá em cima. Em cima, na parte de cima da imagem, tem um Na+, e uma tirosina. A tirosina, ela entra por ali, para ser transformada em noradrenalina. Ela entra por canais de sódio, Na. É um cotransporte que a gente chama. Professor, o que é cotransporte? Eu tenho aula só sobre transporte na membrana aí, se você procurar no meu curso grátis, tá? Já tá liberado aí, tá na playlist aí. Não é nenhum vendendo curso não, é grátis. Então, só procurar minha playlist de biologia celular e molecular, você vai ver uma aula sobre transporte na membrana, você vai aprender todos esses transportes. Mas isso aí é um cotransporte, porque tá transportando duas coisas ao mesmo tempo. Uma tá pegando carona na outra. A tirosina tá entrando por esses canais de sódio, e aí ela vai ser convertida em dopa
pela tirosina hidroxilase e depois em dopamina. A dopamina vai então ser convertida em noradrenalina. Aqui a gente já está nessa bolinha do meio, ó. A tirosina entrou, foi convertida em dopa e depois em dopamina. E aí a dopamina vai ser convertida em noradrenalina dentro dessas vesículazinhas ali. Então a gente já está nessa bolinha do meio, onde já está transformada em noradrenalina, que é NE, essa NE ali. Essa noradrenalina fica ali nas vesículas esperando ser liberada. E lembra, quando é que ela vai ser liberada? Quando acontecer a percepção do perigo e acontecer toda aquela cascatazinha que a gente viu no slide anterior. Então a noradrenalina vai ser liberada e vai até os adrenorreceptores, receptores adrenérgicos. Esses receptores são pequenos, digamos assim, satélites que detectam a noradrenalina, capturam ela e vão ativar os efeitos desejados. Qual foi o exemplo de efeito desejado que eu dei no slide passado? Foi o músculo contraindo, por exemplo. A gente vai ver esses efeitos daqui a pouco, todos eles. Mas estamos entendendo aqui como é a cascatazinha bioquímica da liberação de noradrenalina. No caso da adrenalina, ela vai ser sintetizada a partir da noradrenalina. Isso vai acontecer na medula suprarrenal. E aqui eu acho importante a gente explicar por que a gente tem esses dois sinalizadores, né, noradrenalina e adrenalina, para fazer essa resposta ao perigo. Pensa que a resposta ao perigo tem que fazer várias coisas em várias partes diferentes do seu corpo. Galera, é literalmente uma questão de vida ou morte. Pelo menos era na natureza, né? Hoje em dia, como a gente vai ver mais pra frente nesse canal, nós estamos ativando esse sistema aqui sem necessidade. Mas na natureza, era literalmente uma questão de vida ou morte. Esse sistema tem que funcionar para os animais sobreviverem. E se ele tem que funcionar, então o que é que acontece? A resposta precisa ser eficiente. A sinalização precisa ser eficiente. Então nós temos dois sinalizadorzinhos, a adrenalina e a noradrenalina. E eles vão conseguir agir em todo o corpo. A noradrenalina vai ser liberada principalmente pelos gânglios, então, enquanto que a adrenalina vai ser liberada pela medula suprarrenal. Então pensa, se fosse só a medula suprarrenal liberando o sinalizador do perigo, e aí? E se der alguma coisa? E se demorar? E se der alguma falha? Você morreu. E se fosse só os gânglios? E aí? E se desse alguma coisa? E se desse alguma falha? E se eles não forem suficientes? E se eles não conseguirem ser potentes o suficiente? Então a gente tem por precaução, essas duas fontes de sinalização para o perigo. Nós temos vários gânglios espalhados pelo corpo e nós temos a medula suprarrenal. A medula suprarrenal vai liberar adrenalina e os gânglios noradrenalina. A medula também libera noradrenalina, mas em uma quantidade muito baixa. A maior parte da noradrenalina liberada no nosso corpo não vem da medula suprarrenal, vem de fora, vem dos gânglios. Existem outras formas também de se fazer a adrenalina fora da medula suprarrenal, mas também é irrelevante as quantidades. Então, lembra disso, noradrenalina no resto do corpo, nos gânglios, adrenalina na medula suprarrenal. Mas ambos são sinalizadores da mesma coisa, da resposta ao perigo. E a gente tem dois, mais ou menos evolutivamente falando, né, por precaução. Esse sistema tem que funcionar, senão os animais estão fodidos. Bom, só que esse sistema, ele tem que funcionar, mas ele tem que parar também, porque depois que você experimenta um perigo, você não pode ficar a toda hora no 200%, né? Você não pode ficar num estado excitado para sempre. Você tem que se acalmar. Então, o nosso corpo precisa ter formas de baixar a quantidade de noradrenalina e adrenalina depois que é liberado, depois que o perigo passa. Novamente, isso é justamente um dos problemas do mundo moderno. A gente não está conseguindo baixar esses níveis de adrenalina, noradrenalina, na verdade, os glicocorticoides, que a gente vai ver na próxima aula, que também estão relacionados à resposta do perigo. Mas, enfim, quais são as formas que o nosso corpo tem de limpar, de fazer a limpeza? O perigo parou, acabou o perigo, vamos nos acalmar. Bom, primeiro nós temos transportadores. Então, lá naquela sinapse que a gente viu,
Existem alguns transportadores, eu vou até voltar ao slide. Tá vendo aqueles transportadores NET ali? Procura um NET. Isso ali é um transportador de noradrenalina. Depois que a noradrenalina é liberada na fenda sináptica, o que seria a fenda sináptica? Seria esse espaço aí. Depois que ela é liberada ali, parte dela consegue voltar para o neurônio através desse NET. Inclusive, cocaína e antidepressivos tricíclicos, eles conseguem bloquear esse NET. Ou seja, a noradrenalina não vai conseguir voltar e vai ficar ali acumulada. Então essa é uma das formas com as quais o nosso corpo controla a liberação de noradrenalina. Ela pode voltar para dentro do neurônio através desses transportadores NET. Outra forma é se você olhar ali acima do NET, tem uns receptorzinhos chamados receptores pré-sinápticos. Quando a noradrenalina se liga nesses receptores pré-sinápticos, ela vai fazer um feedback negativo e vai impedir a cascatazinha de conversão da dopamina e noradrenalina. Então lembra que nós vimos a tirosina entra, é convertida em dopa. Então, esses receptores pré-sinápticos ali vão dar um sinal negativo para essa cascata. Vão fazer ela parar. Vão pausar essa cascata. Ou pelo menos diminuir a intensidade dela. Então é outra forma com a qual o nosso corpo consegue controlar a quantidade de noradrenalina. A própria liberação de adrenalina e noradrenalina estimulam processos que vão barrando a liberação delas. Quanto mais é liberada, mais o nosso corpo sinaliza para parar. Por quê? Porque só precisa ser liberada naquele momento, no momento do perigo. Depois precisa baixar. Um estado estressado, preste muita atenção, um estado estressado é extremamente danoso ao nosso corpo. Só que a evolução não previa que a gente ia ativar isso tantas vezes. Eles achavam que a gente ia ativar uma vez por dia. Eles, entre aspas, né? Como se tivesse um engenheiro da vida. Mas a evolução criou esse sistema num cenário onde era ativado uma vez por dia, de manhã cedo, quando os nossos ancestrais iam caçar. E hoje é ativado, você se estressa umas 20 vezes, 40 vezes por dia. Você tem pequenos picos de estresse. Mas enfim, né? Continuando. Essas seriam as formas de controle, de regulação das catecolaminas. Você pode ver em detalhes ali do lado. Eu não estou lendo porque é muito chato ler slide, né? Peraí, né? Professor que lê slide, eu quero que você pegue a ideia e você mesmo leia ali no meu Memorex. É para isso que eu coloco aquele Memorex ali, para você mesmo ler. Eu não vou estar lendo um slide. Peraí, amo. Então, eu quero que você entenda que a regulação das catecolaminas ocorre através da própria liberação delas. Assim que elas começam a ser liberadas, elas já conseguem ativar coisas para parar a liberação. Por quê? Porque, como eu disse, isso aqui que está acontecendo precisa acontecer rápido e depois parar. Porque se ficar muito tempo acontecendo, aí você vai pegar o livro do Robert Sapolsky que eu recomendei lá e você vai ver todos os danos que o estresse crônico causam. Bom, falamos sobre o princípio evolutivo, por que essas coisas existem. Falamos sobre a cascata, qual é o caminhozinho pelo qual elas são liberadas. Falamos sobre como elas são sintetizadas, vimos lá a sinapse, como é que ocorre. E falamos como elas param de ser liberadas, que seria a regulação. Só que tem uma coisa. Beleza, elas foram liberadas, mas e aí? Elas são liberadas. E aí, como é que elas fazem os efeitos dela? E aqui eu vou recomendar para você uma aula que eu tenho. Todo o conhecimento avançado de bioquímica, ele é construído bloco por bloco. Já falei isso em várias aulas, mas eu não canso porque é importante. Todo o conhecimento bioquímico, ele é construído bloco por bloco. Se você deixa fragmentos não estudados lá atrás, quando você vai tentar estudar uma coisa mais avançada, você se perde. Então, preste muita atenção. Toda vez que uma substância é liberada no seu corpo, uma substância do seu próprio corpo, um sinalizador, um hormônio ou um neurotransmissor, ele atinge um receptor
na célula, e depois que ele ativa esse receptor, a célula vai fazer alguma coisa. Então, um sinalizador ativa um receptor, e quando ele ativa esse receptor da célula, ele vai mandar a célula fazer alguma coisa. Se você quer entender todo esse processo, passo a passo, na melhor, eu disse melhor, aula de sinalização celular, é a melhor aula de sinalização celular que você tem na internet, eu garanto. Se você quer entender isso passo a passo, toda a sinalização celular, como ela funciona, você vai abrir aí minhas playlists, e você vai procurar playlist de biologia celular, e você vai procurar comunicação e sinalização celular. É a melhor aula de comunicação e sinalização celular que tem, a mais completa, pelo menos. Não é a melhor porque eu não sou tão bom de fazer slide, né? Mas é a mais completa que tem no YouTube. Você vai aprender tudo. Você vai aprender como o seu corpo envia sinais para outros locais e como as células conseguem receber esses sinais. Você tem que assistir essa aula para você entender sinalização. Você entender bem o que são receptores. Então, as catecolaminas vão atingir os receptores adrenérgicos. São receptores preparados para receber as catecolaminas e ativar os efeitos dela. Lembra que toda vez que eu disser efeitos das catecolaminas, você vai relacionar isso com o estado de luta ou fuga. Estamos diante de um perigo, de um estresse. Quais são esses receptores? Bom, a gente tem dois tipos de receptores adrenérgicos, que seriam os receptores das catecolaminas. A gente tem alfa 1 e alfa 2, e a gente tem beta 1, beta 2 e beta 3. Todos eles vão estar associados à proteína G. Professor, o que é isso associado à proteína G? Novamente, você vai assistir minha aula de comunicação e sinalização celular, porque eu vou explicar tudo, passo a passo, como funciona a sinalização da proteína G. E isso é extremamente importante. Se eu não me engano, é 80 ou é 90 ou é 70, alguma coisa assim, mas é uma porcentagem muito grande de sinalização de coisas no seu corpo que acontecem que são via proteína G. Se você é dessa área que estuda bioquímica, que estuda nutrição, medicina, principalmente a neuro, né? Você tem que entender a cascata da proteína G. E você vai entender tudo nessa aula minha que eu falei, que é completa, é a mais completa do YouTube. Vai lá procurar. Eu não tô te vendendo curso, eu não tô te vendendo nada, eu só tô dizendo, essa aula vai ser muito boa para você. Procura essa aula sobre comunicação e sinalização celular na minha playlist de biologia celular e molecular. Então as catecolaminas chegam e se ligam nesses receptores aí. Aí onde é que estão esses receptores? Tá aí a lista de todos os locais. Por exemplo, os receptores alfa 1 vão estar no músculo liso vascular, fígado, músculo radial da íris e etc. Aí você olha onde é que tem cada um. Então, as catecolaminas chegam e ativam esses receptores aí, que são associados à proteína G. Dizer que eles estão associados à proteína G significa dizer que eles ativam a proteína G e a proteína G vai ativar uma série de coisas que vai resultar nos efeitos. Por exemplo, nós estamos vendo aí um exemplo de ativação da proteína GQ a partir do receptor alfa 1. Então procura o receptor alfa 1. Achou? Tá ali, ó, receptor alfa 1 em azul, um monte de listras em azul. Esse é o receptor que vai receber as catecolaminas. Depois que ele recebe a catecolamina, ele vai ativar a proteína GQ. Essa proteína GQ vai converter GDP em GTP e a subunidade alfa vai se descolar dela. O professor está indo muito rápido, não estou entendendo nada, porque você tem que entender essa cascata na minha aula de sinalização e comunicação celular, onde eu vou explicar tudo sobre a proteína G. Aqui eu estou passando um pouco por cima. Eu estou supondo que a pessoa que vem estudar receptores adrenérgicos já tem esse conteúdo, já tem esse conhecimento. Então, ele ativa a proteína GQ, a subunidade alfa é descolada após a conversão de GDP em GTP. Depois, essa subunidade alfa vai ativar a fosfolipase C, que vai converter esses pitidins ali, que eu nunca vou memorizar o nome, pitidins ali em diacilglicerol, que é esse DAG, e IP3. Esse IP3 vai fazer o cálcio armazenado ali em vesículas ser liberado e vai ocasionar em efeitos fisiológicos. Por exemplo, existem algumas proteínas que vão ser ativadas devido a essa liberação de cálcio.
Já o diacilglicerol vai ativar a PKC e vai amplificar esses efeitos, ativar alguns e amplificar outros. Então, olha aí, é dessa forma que as catecolaminas, depois de ativarem o receptor, elas ativam os efeitos fisiológicos. Vai ter proteína que vai ser ativada. Então, vamos dizer, lá no seu músculo, que precisa de cálcio e da ativação dos miócitos para contrair. Então, vão existir receptores específicos lá que vão ativar, vão liberar esse cálcio, disponibilizar esse cálcio, além de ativar as miofibrilas para se contraírem. Então, desde a cascatazinha que a gente viu da percepção ao perigo, o que está acontecendo para ativar o efeito esperado em relação a esse perigo é isso aí. Esse aí é um exemplo de ativação da proteína GQ. Esse aí é um exemplo de ativação do receptor alfa-1 via proteína GQ. E a GS, como é que funciona? Bom, a GS vai ser quase a mesma coisa. Procura o receptor, ó, beta receptor. Ali, ó, beta receptor. Procura o receptor, achou, beta receptor, a linha azul. O beta receptor vai ativar, ele está acoplado à proteína GS. Essa proteína GS vai converter GDP em GTP. A subunidade alfa vai se descolar dela. Ela vai ativar a adenililciclase. Nota que a partir daqui já mudou. Até agora estava a mesma coisa, a partir daqui já mudou. Ela ativa a adenililciclase, que vai ativar o segundo mensageiro, a MPC. Esse AMP cíclico vai ativar a proteína quinase R2C2. E essa cascata vai ativar diversas enzimas que vão resultar no efeito biológico. É isso que você tem que saber. É dessa forma que se ativa a GS. Aí a GI. A GI, ela serve para inibir o processo. Então, a GI, você está vendo ali do lado direito, ó. Lembra que o alfa-2 ativa GI? Se ainda não lembra, você vai lembrar, porque você vai ficar repetindo isso no seu caminho para a padaria. Então, ó, tá ali, ó, alfa-2 ativa GI, né? Então, a alfa-2, ela vai ativar a GI, que vai inibir esse processo. Ela vai, na verdade, inibir a adenililciclase e impedir esse processo de acontecer. Ah, professor, e por que que existe esse receptor alfa-2 aí para inibir as catecolaminas? Para que a gente quer inibir? Lembra? Essa resposta não pode ficar acontecendo por muito tempo. Então, nós temos receptores pré-sinápticos, por exemplo, alfa-2, que vão inibir a resposta adrenérgica de acontecer depois que ela começa. Opa, começou a resposta ao perigo, beleza. Estamos passando pelo perigo, mas daqui a pouco tem que parar, porque esse processo demanda muito do nosso corpo. Então já vai ativando a sinalização negativa, aí o feedback negativo. Então é para isso que serve a ativação da proteína GI, via alfa-2. É para ir parando esse processo. Vimos a justificativa evolutiva, vimos como é feito dentro da célula, né? Tirosina é convertida e tal. Vimos como funcionam os receptores, como é que a mensagem é recebida. Vimos como a mensagem se transforma no efeito. E, finalmente, os efeitos. Ou seja, o que é que o estresse faz com você? Tudo isso aí. Ativação ao estresse, ativação ao perigo. Faz tudo isso. Esses são os efeitos. Cada um desses órgãos aí, esses órgãos-alvo, tem algum tipo de receptor. E dependendo do tipo de receptor, vai ativar esses efeitos aí. Se você quer estudar esse assunto de forma mais aprofundada, isso aqui eu te apresentei como é que funciona o bagulho. Agora, você precisa também de leitura, um entendimento ainda mais profundo. Então você vai pegar a endocrinologia básica do Grespan, porque é por ela que eu estou estudando endocrinologia. E vai das páginas 345 até 357. Hoje nós vimos a resposta imediata ao estresse. Assim que se ativa a resposta ao perigo, adrenalina e noradrenalina. Só que o nosso corpo também libera outro hormônio, outro sinalizador, em resposta ao estresse, que são os glicocorticoides. E eles têm uma resposta mais demorada. A gente vai ver isso na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!